Substantivo é toda a palavra que denomina um ser, usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares e sentimentos. Normalmente vem precedida de artigo. Exemplo, o cachorro tomou banho. Cachorro, nesse caso, é um substantivo. Vem precedido de um artigo. Porém, são classificados ainda em simples. O que é um substantivo simples? Formado por uma só palavra. Por exemplo, caderno. Já o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa. Tá? Então, é um substantivo composto porque tem duas ou mais palavras. Já o substantivo comum refere-se a toda uma espécie, o homem, por exemplo. Tá? Já o substantivo próprio refere-se apenas a um ser da espécie, por exemplo, Pedro, Maria. Geralmente a gente utiliza o substantivo próprio para nomes próprios, tá certo? Substantivo concreto, o que tem existência real ou que a imaginação atribui, por exemplo, Brasil, Deus, fada, árvore. Então existe uma forma concreta, mesmo que imaginária. A gente nunca viu Deus, porém a gente tem uma forma concreta de Deus, né? Igual a fada, a gente nunca viu uma fada, mas nos contos de fadas, nos desenhos, a gente tem uma forma concreta de uma fada, certo? Temos também os substantivos abstratos, aquele cuja existência depende de outro ser. Então trata-se de uma ação, qualidade, estado ou sentimento. Por exemplo, pulo, inteligência, alvura, amor. Então não existe um corpo físico nem imaginário e não dá para se tocar. Eu não consigo tocar num pulo, eu não consigo tocar numa inteligência, eu não consigo tocar no amor. Então não existe um corpo físico e também nem existe um ser imaginário que eu possa que dê para tocar. Mas eu não consigo ver o amor representado através de um coração. Não, existe uma representação do amor, que é o coração. Mas coração, nesse caso, não passa a ser substantivo, ok? Então, substantivo abstrato é aquele cuja existência depende de outro ser, certo? Depende de outro ser. Aquilo que eu não posso ver, mas que depende de outro ser. Já o substantivo primitivo é o que não tem origem em outro já existente na nossa língua. Por exemplo, livro. Ele é primitivo porque ele não tem uma origem em outro já existente na nossa língua portuguesa. Já o substantivo derivado é o que tem origem em outro já existente na nossa língua portuguesa. Por exemplo, de livro eu fiz livraria. É igual ao substantivo primitivo, por exemplo, pedra. De pedra eu faço substantivo primitivo e faço derivado de pedra, pedraria, pedregulho, e assim segue, tá? Então, substantivo primitivo e substantivo derivado. Já o substantivo coletivo é o nome que, apesar de estar no singular, designa um grupo de seres de mesma espécie, certo? Então, por exemplo, exército. Então, o que é o exército? São as forças militares de uma nação. Legião. O que é uma legião? Uma legião são um conjunto de anjos, muitos anjos. Boiada, todo mundo já sabe. Um conjunto de bois. Cardume, conjunto de peixes. Semana são os 7 dias da nossa semana que conhecemos. Ok? Então, passado o substantivo, estamos iniciando agora em artigo. O que é o artigo? É a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Eles são classificados apenas em dois, definidos e indefinidos. Definidos que a gente consegue definir quem é ou o que é. Já os indefinidos não dá. Exemplos, os artigos definidos, o, a, os e as. Já os artigos indefinidos, uns, uma e umas. Bom, adjetivo. Eu aprendi que adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade ou defeito. E é isso mesmo, tá? Isso tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Isso vai dar uma característica ao substantivo. Então,